Bem, pessoal, hoje vamos começar agora a falar sobre microprocessadores e microcontroladores e vamos ver as principais diferenças entre eles. Então, vamos começar aqui. Bem, a distinção fundamental entre um microprocessador e um microcontrolador, ela não reside apenas no poder de processamento em si, mas sim no nível de integração que o silício ali ele vai ter e qual é o propósito que o chip ele foi desenhado, né? Se para um processamento massivo de dados ou para um controle dedicado de hardware. Por exemplo, o microprocessador ele é utilizado principalmente para um processamento massivo de muitos dados. Já um microcontrolador ele é utilizado ali para um controle dedicado de hardware e tem diversas funções. O microprocessador é um chip focado aí exclusivamente em poder computacional bruto. Dentro do silício existe apenas a CPU, basicamente, que é a unidade central de processamento. Então, para que uma MPU funcione, ela é fisicamente dependente de uma placa-mãe complexa. Ela precisa interagir através de barramentos externos de alta velocidade, como memória RAM, discos de armazenamento não volátil, como SSD, HD, e controladores de entrada e saída. Então, eu coloquei aqui ó, que o microprocessador ele é só essa caixinha aqui, mas ele precisa, né, para ele realmente ser útil, ele precisa atuar com outros periféricos, e a memória RAM, o SSD, o HD, através de barramentos externos para isso. Então, essa é a característica principal do microprocessador. A arquitetura ela foi desenhada para ter um poder de processamento bruto aí e foi desenhado para executar sistemas operacionais de propósito geral, como distribuições Linux, Windows também, gerenciando milhões de processos ali simultâneos, alocando memória virtual e utilizando até fazendo interfaces gráficas complexas. Esse é o propósito principal do microprocessador. E sem os periféricos externos, como RAM, SSD e HD, ele basicamente não serve para nada. Ele precisa desses periféricos externos aí para funcionar. Então, nós temos aqui um pequeno overview sobre ele. Nós temos aqui que o hardware dele tem um clock altíssimo, né? Ele trabalha com uma frequência bem rápida de processamento de dados. Ele também tem uma energia alta de consumo, né? Um alto consumo elétrico aí de dezenas a centenas de watts de potência que é dissipado. E isso gera grande quantidade de calor, então geralmente os processadores eles vêm acoplados aí com tanto dissipadores de calor quanto coolers que fazem a ventilação interna ali da placa-mãe para que não esquente muito. Enfim, ele é desenhado justamente para essa grande quantidade de dados e grande processamento de dados aí em tempo real. Já o microcontrolador, ele tem uma outra ideia, ele é essencialmente um computador inteiro em um único chip, porque ele segue o conceito de System on Chip, que é focado em controle embutido. Então, em um microcontrolador, eu não vou ter apenas a CPU ali atuando, eu vou ter um bloco de memória RAM, um bloco de memória flash, que é uma memória que guarda o código do nosso microcontrolador. Nós temos uma parte ali que é uma memória EEPROM, que é para armazenar dados de forma residente naquele silício e outros periféricos de hardware. Enfim, tudo é embutido em um pequeno espaço, que é o microcontrolador, que atua dessa forma aí. Então, ele opera com clock na faixa de megahertz, então ele é bem mais lento, né, nesse sentido do que os microprocessadores, que são focados em processamento alto. E também o consumo dele é bem menor, né? Isso é uma coisa bem útil aí para sistemas microcontrolados e sistemas embarcados que requerem realmente um uso bem baixo de energia. Então, a partir disso, a gente tem uma operação prolongada via bateria sem dissipação térmica ativa. E porque é um chip bem simples, ali ele executa um código que a gente chama de bare metal, que é um loop infinito sem sistema operacional. Ou então ele executa um sistema operacional leve ali de tempo real. Então ele é feito de forma bem mais simples, mas que tem tudo que é necessário para atuar com ele, as memórias RAM, memória flash, tudo embutido nesse mesmo único chip. Então aqui temos uma tabela de contraste, né, das principais diferenças entre eles. Primeiramente, o microprocessador é uma CPU isolada. Já o microcontrolador ele tem esses periféricos embutidos, certo? Dentro dele. A frequência típica é altíssima, né, de 1 GHz a 5 GHz de velocidade, já que ele alcança somente a faixa de 1 MHz a 400 MHz, nessa faixa aí que ele alcança no máximo.
consumo energético é altíssimo aqui no microprocessador, já é muito baixo no microcontrolador, em cerca de miliwatts e microwatts de consumo. O software que é um software operacional, que roda um Windows, um Linux em cima desse processador, já que é um firmware dedicado, que é executado via bare metal. O tempo de inicialização aqui é segundos a minutos, aqui o tempo de inicialização é praticamente instantâneo, né, do nosso microprocessador, para ele começar a rodar o código que a gente colocou nele. E o foco do microprocessador é um processamento paralelo em multimídia, né, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, já que é um controle de hardware e tempo real, um controle dedicado para alguma aplicação específica, né. Então vamos trazer aqui um pequeno contexto de projeto. Digamos que eu queira desenvolver algum sistema de controle inteligente de tomadas, em que é basicamente um sistema onde eu definiria ali um temporizador para ele ligar ou desligar alguma tomada da minha residência, ou então definir um horário específico para ele ligar um certo dispositivo. Enfim, para esse sistema, digamos que eu tenho esses requisitos aqui. Eu tenho que o espaço ele vai ser instalado em uma caixa de parede padrão, junto ali da minha tomada. Ele vai ter um acionamento mecânico de relés eletromagnéticos de potência, aliás, eletromecânicos de potência. Ele vai precisar de leitura de sinais infravermelhos com time exato, porque digamos que eu queira fazer esse acionamento, né, definir os temporizadores com um controle, né, eu quero definir através de um controle, eu não quero estar fisicamente tocando nessa, nessa caixa com esse sistema inteligente. E digamos que eu quero que ele opere de forma contínua aí durante todo o dia, né, uma operação aí todo o tempo, 24 horas por dia, e que não tenha possibilidade de aquecimento também. Então, é importante eu definir esses requisitos assim, iniciais quando eu vou fazer um projeto, porque aí eu já defino inicialmente qual o tipo de processador que eu vou estar utilizando. Se é um microprocessador com as características que eu mencionei, ou se um microcontrolador ele já resolve minha situação. Então, observando aqui essas restrições aqui que eu mencionei, nós podemos aferir que um microcontrolador é a escolha ideal para esse tipo de operação. Esse sistema em si, ele não requer um processamento muito elevado para realizar essas temporizações, definir esses horários onde vai estar atuando aí a ligação e o desligamento de algum equipamento. Ele também não precisa, ele também não vai poder gastar muita energia, né? Ele vai ser uma coisa aí que eu não quero que tenha um aquecimento, um superaquecimento nele, eu quero um negócio mais simples. E eu sei que meus periféricos de atuação aqui, como um sensor infravermelho e os relés eletromecânicos, eles são e podem ser ligados através de um microcontrolador sem nenhum problema. Então, a gente tem aqui que o microcontrolador é uma única escolha técnica e matematicamente viável para esse escopo. E definir isso logo no início do nosso projeto é essencial, porque ajuda a gente a não perder tempo com outros meios e outros mecanismos. Por exemplo, se eu utilizasse um microprocessador para isso, a arquitetura do meu projeto em si, em geral, seria totalmente diferente do que seria com um microcontrolador, certo? Então, é importante a gente tomar essas decisões e escolher os periféricos e sistemas ideais para o nosso projeto, porque permite que a gente não gere custo e consumos desnecessários, que a gente chama de over-engineering, né? Seria utilizar basicamente um canhão para matar uma formiga, como aquele ditado popular ele menciona. Ou seja, para um sistema desses eu não preciso de um microprocessador com grande poder de processamento paralelo. Apenas um microcontrolador já é viável para tornar esse sistema possível.